Nunca venda antes de gerar valor e antes despertar desejos. Olha que interessante. E isso é muito legal, né? Porque eu tava vendo uma analogia um tempo desse do Flávio Augusto, eu achei interessante. O que faz uma pessoa pagar R$30 num relógio ou 3 milhões? Apenas o desejo, a valorização, né? Então, a marca que se torna uma joia, ela tem um valor diferente, né? Ela tem outra percepção de mercado. Assim também como aquele que desperta desejos. Então, é importante que a gente esteja sempre atento a esse quesito, né? Que a gente não pode vender simplesmente por sair aí vendendo. A gente tem que despertar desejo. E esse desejo ele tem que ser algo que vem de nós. A gente tem que criar necessidade, né? E atrair aquilo ali para um desejo. Hoje nós fizemos uma venda, a última venda do dia agora na parte da até 7 horas, e essa venda foi interessante. Por quê? Porque um cliente que já vinha falando com a gente, ele viu o anúncio no Facebook Ads, e ele já vinha falando com a gente um tempo. Ele foi numa entrevista de emprego, chegando lá pedindo o certificado dele de operador de empilhadeira. Ele já tinha uma experiência prática, tinha até o certificado e perdeu. E ele queria reciclar, tirar mais dúvidas, fazer a aula e pegar um certificado novo. E aí ele perdeu a oportunidade de emprego e falou assim, ó, se você tivesse o certificado agora em mãos, você estaria contratado. E ele perdeu a sua oportunidade. Então, por essa necessidade, por esse valor, ele fechou o curso com a gente. Então, a gente tem que saber o que é necessário para que você consiga despertar. A coisa mais importante é gerar desejos, despertar o desejo, né? E gerar valor. Então, como que a gente desperta desejo e gera valor? É muito interessante. Como eu falei, né? Um relógio de R$30, existe relógio de 3 milhões. E como que a pessoa compra um relógio de 3 milhões? É para ver a hora? Não, é porque é um desejo, é um símbolo. O Rolex, ele é um símbolo de sucesso. Então ele é uma joia, né? Então com isso é um valor perceptível. Ninguém que compra um Rolex, ele quer ver hora. Então, nas vendas, se você vai fechar um negócio, você tem uma startup, quer oferecer, não vai lá oferecer a solução que você faz, não. Gere o valor primeiro. Desperte o desejo das pessoas. Eu fiz um treinamento recentemente aqui em Goiás. E esse treinamento eu fiz para a equipe da Videira, para todos os líderes lá. E foi muito interessante, porque eu falava. E aí o pessoal falou assim... Nossa, que legal. Eu falei, não, vocês têm que ver o treinamento exclusivo para a área de vendas. Eu vou contar para vocês o que eu faço na área de vendas, que eu fecho qualquer negócio, nunca perdi um negócio. E aí a pessoa, mas o que é? Eu falei assim, tá lá no curso, compra que você vai ver. Ou seja, você desperta o desejo. Quando você desperta o desejo, você tem atenção. E outra coisa também, e gera valor, né? E naquele dia eu tinha feito uma negociação de 6 dígitos, né? E eu tinha feito uma negociação de 6 dígitos à vista. E aí eu aproveitei para falar, né, dessa oportunidade. Então o que acontece? Quem quer fazer alguma coisa, encontra o meio. Quem não quer fazer nada, encontra uma desculpa. E aí você vai falar que o mercado tá difícil, que a região tá complicada. Mas você vai dar 1000 desculpas. E você não vai conseguir ver que o erro tá em você. Que não desperta... Primeiro, o desejo e não gera valor. Então, enquanto você não começar a despertar desejo, a gerar valor, a sua empresa nunca vai ter uma percepção de valor. Por quê? Porque as pessoas estarão sempre pensando o quê? Como que eu posso? Está caro. Quando o cliente fala isso está caro, isso quer dizer que você não gerou valor o suficiente. Quando a pessoa falar para você que o produto está caro, e essa semana eu estava fechando uma venda aqui, e aí um vendedor meu pegou e mandou mensagem para a pessoa, bom dia, no WhatsApp. A pessoa visualizou e não respondeu. Passou 3 horas, ele mandou boa tarde. A pessoa visualizou e não respondeu. Aí eu falei, cara, ela não tá nem aí para sua mensagem, nem aí, né? E aí, beleza. Isso aí, Jonathan, muito bom, parabéns por essa cópia aí. E aí, peguei e falei assim, deixa eu fazer umas perguntas para ela. Isso chama pergunta de situação, certo? Perguntei assim, o que te impede hoje, agora, nesse exato momento, o que te impede de você fechar com a gente?
É o atendimento? Você não gostou do nosso atendimento? Isso é uma pergunta de situação. O que te impede hoje? É a questão financeira? O que te impede hoje? É a questão familiar? A decisão não depende de você? Logo ela respondeu. E ela tinha ignorado ele 2 vezes, no bom dia e no boa tarde. Você tem que ter perguntas de situação. Aí ela respondeu, falou assim, não, é que o meu pagamento não saiu, o dinheiro vai sair só dia 20 de julho, a gente vai fechar lá para agosto. Aí eu pegando essa situação, vendo que ela não tinha condição de pagar, que ela ia pagar 2.500, era uma negociação pequena, 2.500 à vista, eu falei assim, não, ó, você vai perder mais de R$1.000. Para você não perder esse valor, o que eu vou fazer para você? Pergunta de situação para o cliente. Ele já tinha ignorado meu vendedor, não respondeu bom dia, não respondeu boa tarde. Nesse momento, o que eu fiz? Fiz uma pergunta de situação, vi que ela não estava com dinheiro total dos 2.500 na negociação. Eu falei o seguinte, ó, eu vou confiar em você. Você parece ser uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadeira. Fala pra mim, quanto que você tem para dar de entrada? Aí ela falou R$300. Nesse exato momento eu falei, manda o Pix que eu vou fazer para você. Eu te dou prazo pro mês que vem. Porque quando a pessoa tem um dinheiro envolvido ali, já é um compromisso, né? O dinheiro nada mais é numa negociação do que um balizador de compromisso. A pessoa que paga, ela tem um compromisso. A pessoa que não paga, ela não tem compromisso nenhum. Então isso daí é algo interessante, né? Qual o seu gasto desnecessário você está tendo com combustível? Pergunta do Jonathan. Essa é uma pergunta de problema, uma pergunta bacana. E para a área de vendas existem vários tipos de pergunta, né? A pergunta de situação, a pergunta problema, a pergunta de fechamento. Então há várias perguntas, mas o interessante é que você precisa de despertar um desejo. Só que você tem que entender qual que é a pessoa que você está oferecendo. Qual que é a pessoa? Se a pessoa é uma pessoa inovadora, você vai falar de inovação. Se a pessoa é uma pessoa sonhadora, você vai colocar muitos sonhos na cabeça dela. Porque às vezes você está falando de sonhos, não, porque a gente vai dominar o mundo, vai vender para o Brasil inteiro, vai vender para o exterior, vai dominar o mercado. Ok, mas a pessoa é uma pessoa fria e calculista, ela quer calcular números, ela quer ver valores, ela quer... Então esse tipo de sonho não vai. Se você também fala sonhadoramente para uma pessoa que... fala calculistamente com uma pessoa que é sonhadora, a pessoa vai falar assim, esses cálculos aí não me interessam muito não, eu vou pensar e vou ver, não coloca como prioridade. Então você tem que usar o gatilho de escassez. O gatilho de escassez ele é muito interessante, por quê? Porque a pessoa, você vai falar o seguinte, ó, por exemplo, no caso do Jonathan aí que tem uma startup, né? Se eu for apresentar essa startup para alguém e a pessoa demonstrou o mínimo interesse possível, aí eu vou colocar uma escassez no negócio. Deixa eu te falar aqui, senhor. O senhor é a terceira companhia que eu apresentei nessa semana. Então, essa semana ainda eu quero estar fechando, tá bom? Tem 2 na sua frente? Não vou negar, não. Só que é o seguinte, eu só fecho com quem pagar primeiro. Porque ficar prometendo que vai fechar não tem um negócio garantido. O negócio ele é garantido, no mínimo, com a entrada. Então, eu vou dar preferência para quem fechar o negócio primeiro. Ou seja, você tirou umas cartas da manga e mostrou que a pessoa tem que tomar uma decisão, que tem mais gente querendo. Olha que interessante, por mais que não tenha ninguém, né? Por mais que tenha mais gente querendo ali, você vai fazer o quê? Você vai abrir a mente da pessoa. A pessoa que ia deixar o negócio na gaveta, ia pegar, pôr na gaveta e falar assim, depois pegar aqui, pôr na gaveta e falar, não, depois eu vou dar uma olhada, eu vou falar com a minha equipe e tal. Ele já vai criar uma urgência ali. Se ele não criar uma urgência, vai ficar um negócio na cabeça dele. Uau, tem 2 antes de mim. E se eu perder essa oportunidade? Aí a pessoa já vê oportunidade, já vê escassez, já vê urgência, tudo em uma só. Mas não devemos aplicar somente gatilho de escassez e de urgência. Temos que ter também aquele famoso despertar desejo, né? E valor. O valor é muito fácil de você concluir ele através de, pode ser um valuation, pode ser um benefício exclusivo, pode ser uma coisa diferente que a sua marca tem. Agora, o desejo é algo que você provoca. É igual no namoro, é interessante. O desejo ele deve ser provocado, né? Aí você pergunta para a pessoa, você está na negociação, você fala assim, qual que é? Do nada, não tem nada a ver com o produto. Você chega nela e fala assim, qual que é o seu maior objetivo hoje? Em ser feliz, é qualidade de vida, é tempo, qual que é a sua maior necessidade, qual que é o seu maior objetivo, sua meta hoje? Aí a pessoa fala assim, eu quero ter um tempo maior de qualidade com a minha família. Aí você vai pegar e vai, despertar um desejo na pessoa ali, Eu tô com essa startup aqui, essa startup, ela vai promover milhões, até bilhões de reais,
E com isso aqui você vai ter o tempo de qualidade que você quiser com a sua família. Porque uma das principais coisas que o dinheiro compra é o tempo. E o tempo você vai ter livre. Aí você começa a despertar desejo na pessoa. Aquele desejo começa a fomentar através do quê? Através de uma linguagem. Então é interessante você entender o porquê que a pessoa quer fechar. E aí, esses dias eu tava numa negociação aqui e o cliente falou assim, cara, eu vou fechar esse curso. Falei, e por quê? Mesmo depois de fechar, você tem que perguntar o porquê que a pessoa fechou. Falei, mesmo, por que é tão importante para você? Isso chama pergunta de situação. Aí ele falou assim, cara, eu já tenho 5 anos na Perdigão, não tô subindo de cargo, a equipe aqui é tóxica, eu tô com dificuldade nisso, naquilo outro. E aí eu vi aquilo ali. Então, aí, a partir daquele momento, eu tinha falado, antes da venda, né? Eu peguei e falei pra ele assim, cara, você vai estar numa equipe bacana, você vai estar podendo ter tempo, ter qualidade de vida, podendo estudar, porque a reclamação dele é que ele não podia estudar, só trabalhava e não tinha tempo de estudar. Então eu usei. Então você tem que ouvir. O segredo tá em ouvir, né? E é interessante porque às vezes vendas, a pessoa quer falar, quer explicar, não, porque esse produto aqui, ó, esse produto aqui é muito bom, esse produto aqui ele é assim, ele é ultra rápido, veloz e tem tantos giga e começa a falar do produto, e começa a falar produto, e às vezes a pessoa só quer o quê? Economia, tranquilidade. Então você tem que entender o que a pessoa quer. E com isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender a situação para oferecer o problema. Olha que legal. Eu aprendi isso no livro Armas da Persuasão. Você tem que perguntar para ser bem assertivo e cirúrgico no negócio, certo? Eu tive uma proposta aqui de uma empresa onde que eles têm 20 funcionários, eles fazem espetinho. É a maior empresa que vende espetinho aqui em Rio Verde, Jantinha, né? E aí ele queria o treinamento, pediu o treinamento, e aí eu fui avaliar. Quando eu fui avaliar, a pergunta é, o cara fatura 100 mil por mês com Jantinha, com espetinho. O cara tem uma equipe de 20 colaboradores. Ele está precisando de faturamento? Não, faturamento numa Jantinha para 100 mil reais é um faturamento bacana. Então o que está faltando para essa pessoa? O que falta ali para essa pessoa? Falta para ela o quê? Essa pessoa perguntar o que foi que a pessoa... Por que você quer? A pessoa ela vai te pedir um serviço, ela vai contratar você um serviço ou comprar um produto. Você tem que sempre perguntar, por que você quer isso? Qual a finalidade? A pessoa vai falar. Aí você vai ter a raiz do problema. Então a pessoa foi me contratar para me dar um treinamento na empresa dele. E aí ele falou, eu quero esse treinamento. E por que você quer esse treinamento? Porque a equipe aqui é sem iniciativa, a equipe aqui sempre a gente tem que estar falando, a equipe aqui a gente sempre tem que estar mandando para tudo, ninguém quer fazer nada, todos aqui a gente tem que estar em cima, a gente tem que estar cobrando, a gente tem que estar falando. Perfeito. Então, através daquilo ali, eu não vou usar argumento que ele vai ganhar mais dinheiro, que ele vai faturar mais, porque a empresa dele já está faturando bem. Com a Jantinha, faturar 100 mil reais é muito bom. E ele já está faturando bem, já está abrindo a segunda unidade, então ele não está pensando em expansão agora, que acabou de abrir a segunda. Então, o foco dele é organização e iniciativa. Então, tudo que for na hora do fechamento, eu vou bater em iniciativa e negociação. Então, isso daí é algo que você tem que ter. Por quê? Quando você tem isso, você consegue obter ali uma iniciativa por relação da pessoa que está comprando. Então a gente tem que estar atento em toda e qualquer negociação sobre a informação inicial, por que a pessoa quer comprar aquilo, qual que é o desejo, qual que é a necessidade. Por exemplo, por que a pessoa compra uma Ferrari, um Porsche? Já andei de Ferrari, já andei de Porsche. Por que a pessoa compra? Porque aquilo ali identifica que a pessoa tem sucesso, que a pessoa tem dinheiro, que a pessoa tem poder, que a pessoa tem status. Então, a pessoa que quer comprar ali, ela não quer comprar uma Ferrari por economia, porque ela faz 2 km por litro. Então, você tem que entender o porquê que a pessoa quer comprar aquele produto. Quando você tem essa informação em mãos, você não perde a venda, de forma nenhuma, porque você sabe o porquê que a pessoa quer comprar aquele produto. E aí, eu prestando serviço, foi me solicitado um treinamento de vendas e atendimento numa empresa onde que vende jantinha, lanches. E aí eu fui oferecer esse produto para ele. Eu perguntei, por que você quer que eu dou o treinamento para sua equipe? Ele falou, cara, a equipe não tem iniciativa, a equipe não faz nada, se eu não for eu ali para puxar, eu não tiro férias, não dá tempo para fazer nada.
Aí eu falei, interessante. E aí aí eu fiz uma proposta de treinamento dela, e, nossa, mas tá muito caro. Eu falei assim, vai ficar muito mais caro se a sua equipe começar a perder, porque eles não têm iniciativa, tem cliente entrando. Eu falei assim, vai ficar muito mais caro se a sua equipe começar, tá indo embora mais um cliente. Deixa eu ver o que você está fazendo. Um cancelamento, mais um cancelamento. Vamos calcular quantos cancelamentos que tem? Fui no sistema e a gente puxou os cancelamentos do mês. Tinha 20 mil de cancelamento. O meu treinamento era 1/4 desses 20 mil. Eu falei, olha aí, com 1/4 disso aqui a gente consegue zerar isso aí. Mas aí vamos ter que ter um processo, um atendimento e vamos ter que estruturar a sua empresa. Então, aí eu bati. Agora, se eu falasse para ele assim, não, a sua jantinha vai abrir mais uma unidade. Ele acabou de abrir uma unidade e está sofrendo com isso. Ele já fatura 100 mil reais por mês com a jantinha. Então, o que acontece? A dor dele era funcionário, equipe. Então eu tenho que usar somente esses argumentos e bater nessa ferida, pôr o dedo nessa ferida, só nela, até o problema se tornar maior do que ele é. Porque a pessoa quando vê isso, ele só vê assim, não, a equipe é sem iniciativa. Ele só vê esse detalhe. Mas essa falta de iniciativa gera o quê? Você tem que ajudar ele a aumentar, a dar foco no problema. Fala assim, é mesmo. E essa falta de iniciativa gera o quê? Cancelamento, eu vi que fez mais um cancelamento aí agora. Já era muito cancelamento. Vamos puxar os cancelamentos. Nossa, 20 mil reais. O cara falou, nossa, eu nunca tinha visto isso. Do dia 1 ao dia 30 fez 20 mil reais de cancelamento. Então você faturou 100 mil, poderia ter faturado 120. O que você acha disso? Nossa! Então isso aí vai gerando, vai despertando na pessoa o desejo, a necessidade, o valor do seu produto naquele exato momento. E aí, o que aconteceu? Isso fez o fechamento. Agora, se eu falasse, não, você tem que faturar mais, ele, não, 100 mil pra mim tá bom. Se eu falasse, você tem que abrir mais uma unidade, ele falou, não, acabei de abrir a outra, mal tô dando conta. Então, você tem que saber o argumento exato por que a pessoa quer aquilo, para você ser bem assertivo, para você pegar bem diretamente ao ponto. Por quê? Você vai ser mais cirúrgico. Então, a negociação nada mais é do que você despertar um desejo, gerar uma necessidade e valor, mas isso perguntando. Qualquer negócio que a pessoa for fechar com você, você pergunta, por que você quer fazer isso? Por quê? Aí a pessoa vai te responder um motivo. Em cima daquele motivo, você vai despertar desejo e você vai gerar valor. Mas só em cima daquele motivo. Não adianta ficar enchendo linguiça com 1000 coisas não, com 1000 assuntos não. Você tem que ter um foco. E esse foco é em cima da dor do cliente. A principal dor. É lógico, Renato, que todo mundo tem vários tipos de dor. Com certeza, vários tipos de dor. Mas você vai fazer o quê? Você vai focar apenas na dor que o cliente falou para você. Que é, por exemplo, a equipe. Engajamento com a equipe, que a equipe não tem iniciativa. A minha equipe não tem iniciativa, a minha equipe não faz nada. Aí você vai focar naquilo ali. A falta de iniciativa está perdendo cliente? O atendimento está ruim? As vendas estão caindo? A média, vamos supor, se for uma jantinha igual no caso que eu falei aqui, tá tendo uma taxa de 20 mil de cancelamento, então como que a gente vai fazer? Então não é só a iniciativa, é a iniciativa que está gerando prejuízo, que está perdendo cliente, que está aumentando o cancelamento. Então é uma junção de coisa. Aí você pega aquela bola de neve e entrega para o seu cliente. Fala, pois é, vai querer continuar com essa bola de neve ou você vai investir 1/4 desse valor na nossa consultoria, no nosso treinamento para resolver esse problema e te dar mais retorno. Te dar um ROI garantido. ROI é retorno operacional sobre o investimento. E aí você mata a charada. Você aumentou o seu valor e despertou o desejo com a única dor de um cliente. Renato, mas e se ele me der 2, 3 dores? Você vai ver qual que ele repete mais e vai usar aquela dor. Mas aí você pode alternar. Agora, se ele te der uma só dor, pode focar só naquela ali, que é caixão e vela preta. Você vai fechar na hora. Por quê? Porque o cliente fecha ou não, dependendo da sua negociação. Dependendo do valor que você gera para ele, certo? Do valor, da conexão que você gera para ele. Eu estou falando com vocês através do iPhone 13 Pro Max. Paguei na época 9.500 nele. E por quê? Porque isso tudo, porque a minha equipe estava pedindo uma câmera. E essa câmera custava 20 mil reais e tinha que ter umas lentes para vender. E aí com isso eu falei, cara, eu vou comprar isso aí então. Aí fui ver, era 40 mil. Aí falou, o iPhone entrega a mesma coisa. Então custo-benefício eu comprei o iPhone. Você falar que já era um brand a mais, né? No caso que você vende semijoias, né, Mila? Existe muitas oportunidades. Você pode fazer a comparação. Por exemplo, você vai lá um relógio igual esse aqui, né? Que é folheado a ouro. Você tem uma semijoia assim, parecida, e você fala, aí você leva um original lá, mostra, fala, um desse daqui custa 50 mil reais. Esse meu aqui, semijoia, custa só 500. Ou seja, se você pegar e falar diretamente é 500, a pessoa fala, nossa, mas é caro, hein? 500?
Aí você vai falar que um custa 50 mil e que o seu muito parecido custa só 500, a pessoa fala, nossa, tá barato. Então, isso aí chama a lei da comparação. É sempre bom você fazer uma comparação, sempre pendendo pro seu lado, entendeu? Outra coisa também, despertar o desejo na semi-joia é algo interessante. Por quê? Nos stories, você tem que estar postando uma joia, uma coisa, aí coloca um filtrozinho, faz um negócio bacana para despertar o desejo da pessoa, né? E como que você gera valor? Você gera valor falando, né? Que o seu produto é bom, que tem uma boa durabilidade, que tem cliente sua que tem 1 ano, que sabe, porque como a pessoa vai comprar semi-joia, eu já vi, eu tava no espaço da Herbalife, uma mulher chegou lá vendendo semi-joia lá, e a pessoa falou assim, ah, mas isso aqui não vai sair numa semana. Ela falou, não, eu te dou garantia de 3 meses, mas, ó, vou aumentar o valor, mas tem cliente minha que já tem anos que tem e ainda não empretejou, não descascou, ou seja, você aumentou, mas você deu uma garantia exata, não, eu te dou 90 dias de garantia, mas dependendo do seu cuidado, se você não ficar suando muito com ela, não ficar estragando muito, usar só para sair e tal, e cuidar bem, pode durar anos. Então isso daí, né, você consegue aumentar a credibilidade, né? Então essa questão de valor é muito legal, porque existe relógios, né, bijuteria que custa 30 reais, existe relógio igual esse aqui que custa 150 mil reais. Mas qual que é a diferença? A diferença é que isso aqui é uma joia, né? É um Rolex, é uma joia. Então, é diferente de um produto mais simples. Então, gera valor, gera status, gera sucesso, gera muita coisa. São Paulo é um mercado muito competitivo, né? Mês que vem eu tô aí de novo. A gente tem um podcast, tem alguns negócios aí. Então, seu negócio aí, o interessante é você começar a gerar um tráfego, acompanhar aí. Para ganhar uma cartela de clientes, focar nas mulheres. Assim, uma coisa que dá muito certo, Mila, para vendas é network. Então, por exemplo, por mais que você não gosta de... Eu não tô fazendo propaganda da Herbalife, eu não tenho nada com a Herbalife não. Mas eu gosto muito, já fechei muitos negócios da Herbalife, na igreja. O que você faz? Você vai numa igreja, né? E lá na igreja você conversa com a irmã, vai com bastante joia, exagera mesmo. Alguma coisa vai chamar a atenção de alguém. E a pessoa fala, então. Você fala, eu tenho e tal. Entra no grupinho da igreja, joga lá uma mensagem. Não fica aquela pessoa chata, não. Toda hora mensagem de semi-joia. Manda uma e fala, ó, gente, eu tô aqui pras irmãs aqui, eu vou dar um desconto especial, vem aqui. Outra coisa, na Herbalife, você vai lá no espaço da Herbalife, toma um shake de 20 reais, 25 reais, tá em São Paulo. E você já leva a maletinha. E do nada, você abre a maletinha lá no meio de todo mundo e as pessoas começam a ver. Eu já vi gente vender sem falar nada. Abre a maletinha, já tá com a semi-joia bem bonita, pega uma mais bonita lá, coloca aqui e tal. Abre a maletinha e aí fala com a pessoa, fala, eu tenho uma pessoa. Ou então fala no telefone sem ninguém. Ela assim, ó, não, chegou aqui, mas deixa eu te falar, tá acabando, tá vendendo demais. Muito bom. Aí as pessoas vão começar a perguntar, nossa, o que você faz? Ah, eu vendo semi-joia. E aí com isso, você vai conseguir o quê? Conseguir a atenção das pessoas. As pessoas, que interessante, nossa. E aí você vai conseguir vender. Então você tem que estar em lugares, e todo lugar você tem que vender. Uma maletinha você tem que ter para levar para todo lugar. Por mais que você tenha uma loja complexa com 300 mil em mercadoria, você tem que ter uma maletinha específica com um público A, B e C ali, para você estar levando direto. Não, você for na igreja, no Herbalife, na academia. Na academia, você pode levar na academia também. Se tiver aquelas tranquinhas de trancar lá, né? Então isso é interessante. Às vezes, qual que é o mal, Mila? Eu tenho várias lojas físicas, né? O mal das pessoas é achar que é o seguinte, que só tem que vender dentro da loja. Você tem que falar para suas vendedoras, para suas sócias, para sua gerente que a venda ela acontece em todos os lugares, dentro da família, na reunião de família. Vai ter um churrasco lá na sua casa, no final de semana que vem. Você vai levar a semi-joia, vai deixar aberto lá, vai expor. Porque tem parente seu que nem sabe, às vezes, que tem. Eu já vendi para muitos parentes. E aí eu cheguei lá na época, 2006, eu trabalhava na Microlins, era vendedor na Microlins, levei os cursos e tal. A pessoa, eu vou fazer um curso desse semana que vem. Eu falei, então você vai comprar de mim. Você trabalha lá? Trabalho. E aí consegui fechar a venda dentro de um churrasco de família. Então é importante, a gente tá expondo o tempo inteiro, tá falando o tempo inteiro em todos os lugares. Principalmente no início da sua empresa, né? Tem quanto tempo que você abriu sua empresa, Mila? Nos primeiros 6 meses ali, 1 ano, depois que você forma uma cartela de cliente, você vai ter que ficar mais tempo dando manutenção do que procurando cliente novo. Mas nunca deixe de levar. Essa técnica, Mila, ela tem até um nome, né? Chama técnica da exposição. Como que é essa técnica da exposição? A técnica da exposição ela é muito bacana. Por quê? Vixe, bem recente mesmo, né? Mas você já vendia antes, né? Já vendia antes em casa, pela internet, algum meio, já... Semana passada. A técnica da exposição é o seguinte.
eu quero ler esse livro aqui, certo? Eu já li ele várias vezes, isso é só uma analogia. A técnica da exposição é o seguinte. A técnica da exposição é, eu tô com esse livro para mim ler, certo? Eu pego esse livro e eu levo ele no meu carro. Aí eu tô passando marcha ali, se o carro for automático, do lado do banco ali, eu ponho no banco. Não tem ninguém na frente, eu coloco no banco. Tem alguém na frente, eu coloco no para-brisa. A atenção de eu ler, parou num trânsito, congestionamento. Eu já fiquei no Rio de Janeiro, em São Paulo, congestionamento de 1 hora. Eu vou abrir e vou ler o livro, porque ele tá ali. É muito fácil eu fazer uma coisa que tá evidente, que tá na minha cara. É muito, muito fácil de eu fazer. Então, voltando aqui pro pessoal que entrou. Eu quero ler esse livro, né? Por exemplo, eu já li ele várias vezes. Eu pego esse livro e eu coloco no carro, do meu lado. Aí isso aqui chama técnica neural do espaço. Toda hora eu vejo, esse trem tá me confrontando. Isso aqui vai ficar me confrontando. Isso aqui vai passar a ser um cobrador meu. Eu tô com um negócio ali. Se você leva a sua maleta de semijoias, no caso aí da Mila, né? E você tá com a maleta ali, você tá com a maleta no carro, você tá com a maleta no banco, você tá com a maleta na academia, você tá com a maleta em todo lugar, aí é uma coisa instintiva. Seu cérebro já vai falar pra você oferecer. Às vezes você não precisa nem oferecer. Você entra, eu já vi gente vendendo no espaço da Herbalife. Uma mulher tímida, moço. Não sei como é que ela vendeu daquele tanto. Ela chegou, mas era uma maleta bem grande. Abriu 5 lugares assim, pegou a semijoia, esparramou a semijoia e começou a falar no telefone. E aí o pessoal começou a entrar assim, ah, você vende? Nossa, não. E aí as pessoas começaram a comprar dela lá. A mulher vendeu uns 500 reais lá dentro do espaço da Herbalife e pagou 20 reais no shake. Então é interessante. E a técnica da exposição, ela é o seguinte, você leva... Aí esse livro aqui, Renato, mas eu tô aqui no meu estúdio. Eu levo o livro fica aqui, igual o crente quando converte, né? Eu sou evangélica. Põe debaixo do braço aqui e fica. E você vai evangelizar. Isso é o evangelho. O que é o evangelho? Levar boas novas. E eu vou levar isso aqui, onde que for. Aí eu tô no banco, tá uma fila lá, tem 10 pessoas lá. Opa, vou ler. E você tá com o livro debaixo do braço. É muito fácil você ler. Então é muito fácil você vender se você tá com a sua maleta de semijoias o tempo inteiro. Você tá na academia, você tá com a maleta. Aí acaba a energia lá, ou faz alguma coisa, ou tá tendo um coffee break lá, o pessoal tá dando uns produtos de degustação. Na academia que eu vou, é muito grande, ela é uma academia muito forte aqui. E aí, as pessoas tá dando produtos de degustação. Você vai lá e mostra as suas semijoias. Toda academia tem essa oportunidade, viu? Eu não sei se é em São Paulo a academia que vocês tem essa oportunidade, mas a academia que eu vou tem mais de 3 mil pessoas e ela tem a oportunidade de você expor, fazer um showroom lá gratuito. Aí você marca um dia, coloca uma mesinha, leva uma mesinha bacana, dá um suquinho pro pessoal lá e expõe as semijoias. É muito interessante, por quê? Porque isso aí chama exposição. E a técnica da exposição é a melhor coisa que existe para qualquer pessoa vender, tá bom? Eu não conheço ainda uma técnica melhor para vendas do que a técnica da exposição, de forma nenhuma. Então, se você tá com um negócio, para qualquer coisa, a técnica de exposição ela serve para qualquer coisa. Para você ler um livro, você carrega o livro no carro, você tá ali, a mulher que tem bolsa grande, coloca o livro dentro da bolsa, a hora que ela vai abrir para pegar uma coisa, vê o livro. Então, sempre que der um tempo, ela vai conseguir ler o livro. Se você quer vender, faz a mesma coisa. Se você quer dieta, técnica da exposição, coloca umas frutas em cima da mesa, coloca umas frutas na geladeira, coloca umas frutas na cabeceira da sua cama, coloca umas frutas no seu escritório. O que você vai comer durante o dia? Fruta. É o que você vê o tempo inteiro. Vocês já viram aquela frase? A frase é o seguinte: quem não é visto não é lembrado, né? É muito fácil você não ler nenhum livro por semana. Eu leio mais de um livro por semana, tem vez. Se você não vê livro nenhum, eu venho pro meu escritório, tem livro. Eu vou pro meu quarto, tem livro. Mas é o seguinte, eu tava falando da técnica da exposição. A técnica da exposição, ela funciona para tudo, para dieta. Por exemplo, eu tô de dieta, aí eu coloco uma fruta aqui no meu estúdio. Aí eu coloco umas frutas na geladeira. Aí eu coloco umas frutas na minha cabeceira da cama lá do lado. Aí eu coloco fruta no meu escritório. A chance de eu comer fruta, ela é muito maior. Eu vou comer fruta, é só fruta que eu vejo. Então você quer vender, sua sócia quer vender, leva sempre uma maleta. Aí você desce do banco com a maleta, você vai na loja com a maleta. Na academia, Mila, foi uma dica que eu dei para uma mentorada minha que deu muito resultado. Eles venderam mais de R$ 2.500 em um dia numa academia, sabe como? Semijoias também. Fazendo uma exposição. Você vai lá na sua academia e fala assim, ó, eu faço academia aqui, minha sócia, nós fazemos academia aqui, eu queria abrir um espaço, pôr uma mesinha aqui no meio ali, pra gente expor, porque o pessoal não expõe whey protein lá, então você pode expor todas as coisas. Aí, você pega, a técnica da fruta é infalível. Se você vê fruta em tudo quanto é lugar, fruta no seu carro, fruta na sua cama, você vai comer fruta. Agora, se tiver um chocolate, olha aqui, ó, isso é tão interessante que se tiver um pote cheio de balinha aqui pra você dar pros clientes lá na sua loja,
Vira e mexe, você vai comer balinha, mesmo sem vontade de comer balinha, porque tá na sua frente, você tá vendo, e aí seu cérebro começa a querer, começa a desejar aquilo ali. Por quê? Porque você tá vendo, você começa a desejar. É a mesma coisa que você tá na sua loja, tá na porta da sua casa, tá em qualquer lugar, e chega um vendedor assim, fala assim, olha esse queijo aqui, experimenta esse salame, experimenta isso aqui. De repente você não tava nem querendo comprar, você compra o negócio. Por quê? Porque você viu, você desejou, você experimentou. Então é algo intuitivo, tá? Isso aí chama neuroassociação do ambiente, neuroassociação do ambiente. Você começa a ver, seu corpo e seu organismo começa a desejar aquilo, tá? E isso faz um papel fundamental em qualquer área. Pegar isso aqui e praticar. Só não tem sucesso aquele que não faz nada. E deixa eu te falar, você que tem loja de produto, eu dou muito treinamento para loja física de produto. Você sabe qual produto na loja que não vende? Aquele que você não oferece. O Steve Jobs falava isso. Tudo que você oferecer, você vai vender. E é muito, muito legal. Eu ofereci um treinamento de oratória no meu Instagram. Falei lá no meu stories. Falei, ó, pessoal, quem quer melhorar sua comunicação, como vendas, como líder, quem quer me procura no direct. E aí eu fui lá, falei que ia ter uma aula Zoom, ofereci pro pessoal, cobrei 297 online e comecei a fazer um Pix, 2 Pix, 3 Pix, 4 Pix, 10 Pix. Fiz 3 mil reais com stories de 60 segundos. Ou seja, quem quer fazer alguma coisa encontra um meio. Quem não quer fazer nada encontra uma desculpa. Sem fazer site, sem cadastrar curso na Hotmart, sem fazer nada. Apenas fazer uma ação. Então tem ação. O poder, ele está na ação. E quem tem ação consegue ganhar sempre mais do que as pessoas que estão obsoletas. Você que tem uma loja física, não dependa de cliente vir na sua loja. Não dependa só do Google, do Facebook. Não. Comece a agir com ações massivas. É muito importante você trabalhar com o Google. É muito importante, ainda mais em São Paulo, que é muito grande, né? É muito importante você trabalhar com o Facebook, com stories de Instagram. É muito importante status do WhatsApp. Porém, é mais importante ainda você expor em todos os lugares. Levar uma maleta para todos os lugares. Aonde você for, você tem que estar evangelizando a sua marca, viu?